Está no ar o podcast Saberes em Autogestão. O programa é uma realização do Instituto PAC em parceria com o Coletivo Autogestão. E no nosso quinto e último episódio dessa temporada, iremos falar sobre agroecologia e agricultura urbana. Bora lá? Uma das convidadas que estará com a gente é a Marina Coimbra, que faz parte do AUE, Estudos em Agricultura Urbana, grupo que foi formado em 2013 e está sediado na Universidade Federal de Minas Gerais. Acreditamos que a construção do conhecimento agroecológico só é possível através do apoio e do entendimento de processos enraizados nas experiências populares. Dessa forma, a construção do conhecimento e das ações no grupo é resultado de diálogos e ações com vários atores, experiências populares, movimentos sociais, órgãos públicos, instituições de pesquisa, estudantes e pesquisadores que já desenvolvem ações que dialogam com a agricultura urbana e com a agroecologia. Além da Marina, que compartilhou conosco a experiência e atividades realizadas pela UE, também recebemos nesse episódio a participação de Rosenilde Gregória dos Santos Costa, ou simplesmente Rosa. Sou quebradeira de coco, né, de tradição, cultura, e então faço parte dessa comunidade tradicional de quebradeiras de coco Babaçu, que é de uma geração toda da minha avó, da minha mãe, enfim, somos de essa geração de mulheres quebradeiras de coco Babaçu. Rosa é nascida em um quilombo e vive no território Taquaritiba, que é o território indígena do povo Acroagamela. Rosa, a gente sabe que a antiga luta pelo acesso aos babuçais. Então, conta pra gente qual a importância do território para quem vem de uma família tradicional de quebradeiras de coco babaçu. Então a gente tem toda uma luta, não só para ter o coco, mas para ter o território, para ter todas as outras biodiversidades que tem dentro do território, para a gente cuidar dele tradicionalmente, como faziam as nossas mais velhas, né? Cuidando do coco, cuidando das demais coisas de dentro do território. Na verdade, a gente vive, sobrevive e cuida dessa diversidade. Então, há essa importância para a gente do território. É uma prática do nosso povo, das mulheres e mais velhas, e que a gente segue essa tradição nessa organização de mulheres, nessa organização de quebradeiras de coco Babaçu. É claro que a gente vem procurando implementação, melhoramento para isso, comercialização para os subprodutos, que era de uso de, de subsistências, mas que a gente já consegue hoje fazer outra, agregar valores de mercado para dizer, e até para questão de melhorar a fixação da gente no território, de mostrar de como que isso é importante para os mais novos e para toda a sociedade. Rosa nos traz algo fundamental, que é o direito de acessar o próprio território. Ou seja, antes mesmo de poder plantar ou colher, muitas pessoas ainda precisam lutar por esse direito básico e universal. Não é isso, Marina? Para plantar e cultivar e colher alimentos, é necessário ter o direito à terra e ao território assegurados, por exemplo. Direito que é sistematicamente violado em nosso país. Também é necessário ter acesso à água de qualidade, e não é a qualquer água. Nossos rios estão secando ou se tornando cada vez mais poluídos, e o acesso à água, principalmente no espaço urbano, é privilégio e cada vez mais se torna um. Para ter o direito de plantar, cultivar e colher, é necessário termos direito à informação. Informação sobre as práticas de saúde popular e coletiva, sobre modos de ser e de fazer vida que não seguem essa lógica agroindustrial imposta. É necessário ter acesso a sementes ancestrais de qualidade e condições para proteção e multiplicação dessas sementes também. É necessário ter o respeito ao tempo e aos ciclos da natureza assegurado, e que isso não impacte de maneira negativa na produção e reprodução da vida das comunidades e territórios.
Para mim, o direito a plantar, cultivar e colher começa na compreensão com o corpo mesmo de que essa não é uma ação individual e de que muitas revoluções devem acontecer para que esse direito seja pleno. Mas e quando o território em questão está numa grande metrópole, como Belo Horizonte? Como é possível plantar e cultivar respeitando todos esses ciclos citados em meio a tantos arranha-céus e um modo de vida que distancia as pessoas das práticas ancestrais de agricultura? Assim como as realidades dos próprios municípios é diversa e diferente, as agricultoras e agricultores também estão inseridos em vários contextos. Em Belo Horizonte, por exemplo, existem agricultoras urbanas na periferia, como a Dona Júlia, moradora do bairro de Ribeiro de Abreu, que cultiva alimentos em seu quintal, vende alimentos agroecológicos, guarda e multiplica sementes crioulas, cuida de uma nascente às margens do Ribeirão do Onça, no bairro Ribeiro de Abreu. Agricultoras também como a Alice, do coletivo Roots Ativa, no aglomerado da Serra, que trabalha com a gestão comunitária de resíduos orgânicos, com agricultura urbana, permacultura periférica e alimentação saudável. Mulheres como a Tantinha, neta de parteira e filha de uma conhecedora das plantas medicinais. Ela é uma raizeira do Cerrado que atua com medicina tradicional e popular em Belo Horizonte e em Sabará. Em cada comunidade, em cada um desses territórios, tem trabalhos de resistência e cuidado, e também desafios e conflitos muito marcados pela lógica capitalista e industrial, que dificulta de várias formas, a produção de alimentos saudáveis na cidade. Na fala da Marina, a gente percebe o quanto a arte de plantar e colher não está associada à lógica das grandes produções que transformam tudo em mercadoria e lucro. Rosa, qual o sentimento de se relacionar com a terra e produzir o próprio alimento? Eu não sei nem falar de quanto dessa satisfação, dessa coisa boa e de poder saber que a gente comeu, que a gente plantou. Além da gente também poder oferecer para outras pessoas que vão comprar alimento e a gente oferecer do que a gente plantou, do que a gente colheu e de que quanto isso garante, tem ajudado na autonomia. Eu tenho dito principalmente das mulheres, as mulheres que conseguem plantar, que conseguem colher, que conseguem, a gente consegue autonomia. Então a gente tem um aprendizado, tem uma satisfação, além da satisfação, mas também tem você consegue se olhar melhor, porque eu acho que a partir do alimento, a partir de poder sustentar seus filhos, de poder comercializar sua produção, você consegue ter também um pouco ou muita autonomia. Além de que alegria, né? Porque cada vez que você vê uma planta da gente só botando as primeiras flores, os primeiros botões, como nós chamamos aqui, a primeira flor, a primeira fruta, e a gente acompanhar isso é como se é uma cria nossa, né? Que a gente está acompanhando a nossa cria, como a gente diz. Então, assim, a gente colocou a semente, a gente é passo a passo, né, daquela planta. Então, isso tem um significado muito importante na nossa vida, assim, muito grande. Uma característica marcante dessas experiências é a atuação coletiva, que perpassa todos os processos, desde o plantio em comunidade até as redes de solidariedade que vão se formando. E como não podia deixar de ser, a luta pelo território também é coletiva. No caso da Rosa, mesmo sendo descendente de quilombolas, ela se incorporou às lutas indígenas pela retomada dos territórios onde atualmente vive. Então, parte da área hoje onde a gente ocupa, onde a gente faz a coleta de coco, faz as roças, faz os plantios, ela estava ocupada por fazendeiro. E a gente fez, e eu fiz parte desse processo, como muitas mulheres, principalmente as mulheres que eram articuladas no movimento das quebradeiras de coco, fizeram parte desse processo de articulação da retomada do território. Então, porque para nós também isso era muito importante, porque ali onde eles estavam devastando, a gente conseguia salvar os babaçuais, né? As palmeiras de coco babaçu, onde a gente vai fazer nós vamos juntar os nossos cocos.
eu não consigo falar quase eu, porque assim, tudo que eu faço aqui, tudo que a gente faz é coletivo, são muitas pessoas juntas, então tem essa importância para a comunidade, importância para esse povo e, claro, para mim também que estou aqui e muitas das mulheres que a gente, que muitas ou melhor todas, são quebradeiras de coco, são indígenas, então a gente tem essa, essa coisa muito forte e muito importante para nós aqui. E para você, Marina, o que as ações em rede vêm proporcionando? Um momento muito marcante nessa trajetória de luta aconteceu nesse contexto de pandemia. Foi a realização da Ação Rede Solidariedade pela Vida das Mulheres. Foi uma ação realizada pela ONG Rede, que atua com agroecologia e agricultura urbana na região metropolitana de BH. A rede distribuiu kits de autocuidado e de produtos da agroecologia produzidos em sua maioria por mulheres. O AUE também entrou como parceiro, foi parceiro nesse trabalho, produzindo cartilhas junto com a rede, cartilhas que iam acompanhar e que acompanharam, na verdade, esses kits de autocuidado, falando sobre temas, provocando temas como agroecologia, né, autocuidado, agricultura urbana e feminismo, como que essas três palavrinhas aí se juntam na vida mesmo. Foi um momento muito bonito e eu acho que é um passo muito significativo para a gente tecer essas redes mais sólidas de cuidado, proteção e valorização das mulheres e da luta feminista aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E diante de tantas ações desafiadoras e coletivas, qual o papel da autogestão nas práticas cotidianas? Cada vez mais eu percebo que a própria agroecologia, que são várias e partem das práticas e saberes de cada território, tem como orientação, como fio e sustentação, práticas de autogestão desde as comunidades e pessoas envolvidas com a transformação agroecológica. As comunidades sabem o que é melhor para elas em termos de segurança, saúde e bem-viver. Então eu vejo a prática da autogestão como caminho ou a intuição mesmo que guia a luta por agroecologia e agricultura urbana. A prática da autogestão constitui a luta da agroecologia nos territórios, passando pela escolha e pela proteção da diversidade de alimentos do próprio território, diversidade que é constantemente ameaçada pela cadeia do agronegócio que determina o que e como deve ser produzido, passando também pela afirmação das práticas e saberes de cultivo pelas comunidades, pelos tempos, ritmos e necessidades próprias de cada lugar, também pela preservação e criação das maneiras de consumir e comercializar os produtos agroecológicos. E para você, Rosa, qual o sentido da autogestão no território? Eu tenho uma coisa que foi muito bom, que eu sempre que falo desse aprendizado com autogestão, dessa importância da gente fazer esse trabalho de autogestão que melhora realmente a visão da gente com o que a gente está, com a nossa produção, com essa relação. E uma coisa muito boa que eu vejo com as quebradeiras de coco é essa troca, essa integração com o outro, com os outros povos, os outros povos, principalmente assim, essa questão com os urbanos, com a ocupação urbana, que eu passei a ficar muito fã desse trabalho, com a produção urbana e dessa valorização do outro e de que como a gente tem muito a contribuir, como tem muito a contribuir com a gente contribuir com o outro. E o que chama a atenção nesses relatos é que o papel das mulheres é central. Seja na construção de redes de cuidado ou na luta pelo território, as mulheres vêm liderando diversas frentes para o fortalecimento da agroecologia e dos próprios saberes em autogestão. Quando eu estava falando dessa questão do empoderamento, né, da produção, da autonomia e dessa relação, eu acho que eu já estava falando muito dessa questão das mulheres
dessa fixação das mulheres no território, da luta pelo território, da valorização de cada espaço, não importa qual que é ele, se é um espaço rural, se é um espaço urbano, mas de como a gente se fortalecer ali naquele lugar e da gente poder fortalecer a outra, da gente poder fazer essa troca, para a gente poder contar nossas experiências, para a gente poder falar das nossas dificuldades e que vê a dificuldade da outra e a gente se encontrar como foi que uma resolveu os seus problemas e como é que a gente pode resolver também. Na região metropolitana de Belo Horizonte, são diversas as mulheres que se relacionam com a agroecologia e desenvolvem múltiplos saberes que misturam, conjugam o cultivo, a manutenção, a extração e o beneficiamento de alimentos, plantas medicinais e ornamentais com a alimentação, a educação, a saúde, a ludicidade e tantos outros ofícios. As agricultoras, parteiras, raizeiras, benzedeiras, quitandeiras produzem vida em seus quintais e em suas comunidades. Desenvolvem trabalhos de produção, beneficiamento, distribuição e consumo. Atividades essas que articulam o tecido da comunidade e pluralizam as possibilidades de economia e de conservação dos recursos e bem-viver. Todos esses ofícios e modos de ser e fazer passam fundamentalmente por práticas de autogestão e também passam por construções de feminismos diversos. As mulheres organizadas em grupos e coletivos ou não tecem uma busca concreta para o bem-estar de si e das outras mulheres, e enfrentam de frente várias expressões cotidianas do machismo, se articulando, se autocuidando, se protegendo e promovendo um enfrentamento contra os machismos diversos cotidianos. E diante de falas tão importantes, a gente vai caminhando para o final do nosso podcast. É sempre um valioso aprendizado escutar sobre formas de vida tão solidárias e transformadoras que nos fazem acreditar que um outro mundo é possível. Ao falar de agroecologia e agricultura urbana, a gente consegue entender melhor a importância dos territórios e das histórias de luta e resistência por trás de cada semente. É muito potente fechar ou abrir, o ciclo entre produção e consumo, propagando o trabalho de mulheres que atuam com a agroecologia e fazem vida, para chegar até mulheres e coletivos de mulheres que atuam na luta feminista. Então, cada dia que eu dou uma semente de um milho, de um tomate que eu trouxe de alguma companheira, de algum lugar, eu estou dizendo para ela de onde que eu trouxe e de que como que é a história daquela pessoa, porque a gente não recebe uma semente sem contar uma história. Então, todas as nossas sementes têm uma história de luta, de resistência, e de permanência e de continuidade naquele território. Então, isso tem sido muito, muito bom e é nesse caminho, com essa experiência, com essa luta que a gente tem continuado a nossa história. E juntas, a gente segue somando forças para que essas e tantas outras histórias continuem a ser contadas e valorizadas. Obrigada, Marina. Obrigada, Rosa, por dividirem com a gente essas experiências. A gente se despede de mais um episódio e celebra o encerramento dessa primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão. Nesse quinto episódio, contamos com a apresentação de Isabelle Rodrigues, roteiro construído por Isabelle, Alex Ercog, Rafaela Dornelas e Yasmin Bittencourt, além da edição feita por Alex. E para finalizar, vamos ouvir um recadinho de Aline Lima, coordenadora do curso Autogestão. É com muita alegria que a gente encerra essa primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão. O projeto nasceu como alternativa aos desafios impostos pela pandemia e que impediu que o curso Autogestão anualmente realizado pelo PAX pudesse acontecer presencialmente. Nessa temporada de estreia foram 5 episódios, onde reunimos pessoas e experiências inspiradoras, abordando temas como direito à água, comunicação, arte, cultura, luta por terra, território e moradia, agroecologia e agricultura urbana, feminismos, além, é claro, dos saberes em autogestão. Todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e no canal do Instituto Pax no YouTube. Muito obrigada a cada um e cada um que estiveram conosco nessa caminhada e até a próxima temporada. Para saber mais sobre o curso Autogestão,
Acesse pax.org.br e siga o Instituto Pax nas redes sociais.